Então vamos para esses hábitos que tá bem pesado. O primeiro hábito, cara, é sobre competir. Poucas pessoas falam disso na internet e eu sempre achei que a competição fez parte do masculino, desde os primórdios. Os homens do passado sempre foram bons competidores. E hoje em dia eu acredito que isso está se perdendo um pouco. Muito do nosso esporte que a gente mantém até hoje são pelas competições. Cara, vamos falar sério, o esporte ele surgiu por uma questão de sobrevivência. Então, por exemplo, o ser humano tinha uma comida do outro lado do riacho, eu já dei esse exemplo uma vez e eu adoro esse exemplo, e ele tinha que pegar a comida do outro lado. E no riacho, riacho, uma água com muita corrente ou com bicho, jacaré, crocodilo, sei lá. E esse cara viu uma vara, ele pegou a vara, fincou na terra e foi pro outro lado, pulou, pegou a comida e voltou. Esse cara entendeu que quando ele pulava com uma vara, ele conseguiu o alimento, consequentemente ele sobreviveria. Foi assim que muitos esportes surgiram antigamente. Então muitos esportes surgiram só por questão de sobrevivência. Mas por que ainda se mantém esportes até hoje? Fato, competição. Essa é a única maneira que o ser humano descobriu de continuar competindo contra si mesmo e contra outras pessoas. Porque se não existisse competição, você não se motivaria a evoluir. E olha que louco isso, cara. Já falei isso muitas vezes. Se você nunca lutou na sua vida, se você nunca praticou uma arte marcial, eu tenho certeza que os homens do passado, os seus ancestrais, estão se revirando no caixão nesse momento. Você é feito pra brigar, irmão. Você é feito para ser perigoso, ao mesmo tempo controlado. Muita gente não sabe desse lado da minha vida, né? Mas quando eu era muito novo, eu sempre fui um cara muito brigão, de pavio curto. E quando eu entrei na luta, antes eu era o cara da luta de rua, né? Saía brigando com todo mundo, muitas vezes apanhava, mas eu falo que eu saí muito positivo. Bati mais do que apanhei. Inclusive, dá pra ver aqui, cara, eu tenho uma cicatriz aqui. Essa cicatriz foi uma garrafada que eu levei na cabeça. E tenho outra aqui também. Na minha cabeça. Os caras dão risada, mas é verdade. Mas eu bati muito mais do que apanhei. Só que eu não tô Isso não é mérito pra ninguém, tá, rapaziada? Foi uma fase muito conturbada da minha vida e era a fase que eu era mais inseguro na realidade. E depois que eu entrei na arte marcial, eu aprendi a canalizar essa raiva, né? Esse pavio curto que vinha da minha família, do meu pai, dos meus tios e tudo mais. Então, a arte marcial, ela me ensinou a ter autocontrole. E é muito louco isso, né? Porque ao mesmo tempo que você aprende a lutar, você aprende a se controlar e controlar suas emoções. Você nunca vai ver um lutador batendo em todo mundo, ou um lutador se descontrolando muito rápido, porque ele sabe a capacidade que ele tem de matar uma pessoa. Quando você entende que agora, nesse momento, você se tornou uma arma poderosa, capaz de tirar uma vida, você automaticamente tem valores, respeito e, ao mesmo tempo, você tem uma responsabilidade muito grande sobre esse poder. Como dizia Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então é muito contrário isso, né, cara? É muito louco como você, entrando em uma luta, aprende a se controlar muito mais do que sendo o brigão de rua, como o Felipinho de 19 anos era antigamente. Eu acredito que o homem, ele nasceu para ser um guerreiro. E tem um sangue de guerreiro aí no fundo, talvez você não saiba, mas tem. Então aprenda a lutar. Óbvio que além de autocontrole, valores, respeito, responsabilidade, tem uma coisa muito importante que você aprende com a luta: defender a si mesmo. Quando você aprende a se proteger, cara, você começa a ter muito mais poder e temer muito menos as pessoas. Se hoje você é um homem inofensivo que não consegue se defender, eu tenho que te falar que você tá vivendo muito perigo, cara. Você tá realmente arriscando demais viver nesse mundo. Porque esse mundo é sim perigoso. Tem predadores, tem pessoas perigosas, tem pessoas mal intencionadas. E se você vacilar, irmão, e se você pegar uma pessoa num dia ruim, você pode morrer, cara. É muito louco isso, mas uma pessoa descontrolada pode tirar sua vida. E se você não saber se defender, ou mais, e eu vou tocar em outro ponto aqui muito delicado pro homem, se você não aprender a defender a sua família e as pessoas com que você ama, velho, você vai viver pro resto da vida arrependido. Então assim, eu torço para que nada aconteça com você, com a sua família ou com as pessoas que você ama. Mas viver nesse mundo sem aprender a se defender, cara, é arriscar demais. Achar que o mundo vai te tratar bem ou tratar bem as pessoas à sua volta porque você é uma boa pessoa, é como você tentar fazer carinho no tigre, achar que ele não vai te comer porque você gosta de animais. É uma grandíssima ilusão. Não se ilude, irmão. Beleza? Então não esquece disso. Não é só sobre energia masculina, sobre aumentar sua masculinidade e ter mais força, poder e homem alfa. Não. É sobre defesa pessoal mesmo.